Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o segundo bloco, no oferecimento de Verágua. Quando você for comprar água mineral, pense na saúde da sua família. Escolha Verágua, que é a água mineral produzida no Acre com um rigoroso padrão de qualidade. Por isso eu recomendo Verágua. E agora eu recebo aqui no Gazeta Entrevista o secretário estadual de Ciência e Tecnologia do Acre, Marcelo Minghelli. Ao longo dos últimos 2 anos, a Secretaria de Ciência e Tecnologia desenvolveu vários projetos, alguns deslancharam com mais força e nós vamos aqui debater os projetos que ganharam força ao longo desse tempo, as novidades da Secretaria em relação, por exemplo, à chamada economia digital. Aqui no Acre nós já temos algumas empresas se desenvolvendo nessa área, são as chamadas startups. Boa noite, secretário. Boa noite. Então, eu já quero começar com esse assunto, que é a novidade, que é um mercado que tem um potencial muito grande, que são as startups. Em termos de criação de empresas, desenvolvimento dessas empresas, como é que nós estamos? Como todo o país, nós estamos num processo de avanço, né? Recentemente foi publicado um estudo em que, onde a banda larga chega, a economia local sofre um incremento de até 7%. Então nós temos que preparar, na verdade, os nossos empreendedores para poder aproveitar essas oportunidades, né? Com pequenos negócios digitais que aparecem e até mesmo grandes. Então o que nós estamos preocupados em fazer, como uma característica do governo do governador Tião Viana, de incrementar, diversificar e intensificar a produção no Estado, também dando atenção para a área da economia digital. Nós estamos preparando, em conjunto com o SEBRAE, uma capacitação e o fomento de empresas de base tecnológica, que são as startups, né? Nesse sentido, nós não só estamos fazendo um evento agora, que acontece esse final de semana, que é interessante acompanhar, né? Mas como também estamos fazendo um processo de premiação dos melhores projetos. Durante o próximo ano, nós vamos fazer, na verdade, um processo de capacitação desses empreendedores e os 10 melhores projetos ligados, as 10 melhores startups vão receber, na verdade, um investimento para que elas possam melhorar os seus produtos. O senhor falou aí da questão da banda larga. Essa discussão tem sido feita especialmente aqui nos estados da Amazônia, que tem uma defasagem em relação aos estados do Sudeste, porque aqui é um mercado ainda de menos população, portanto de menos consumidores e de maior dificuldade logística. Nesse aspecto, quais são as novidades? O que a Secretaria vislumbra, claro que com o apoio do governo federal, por exemplo, para que a gente dê um salto de qualidade? É um compromisso do governador Tião Viana, também é um compromisso da presidenta Dilma Rousseff, que nós possamos chegar a grande parte dos municípios brasileiros com a banda larga. Isso vai acontecer e muda a região. Eu estive agora recentemente em Marechal Thaumaturgo. Lá nós já temos um polo, né, do Floresta Digital que permite acesso. É interessante ver que, por exemplo, depois da escola, naquele horário de almoço, você tem ali 15, 20, 30 jovens ocupando aquele sinal de internet, não só para se relacionar, mas também com oportunidade de negócios. Tem pessoas que vendem produtos da Natura, por exemplo, via internet, né? Tem pessoas que fazem outros tipos de empreendimento via internet. E tem também uma série de oportunidades que, desde que a gente possa capacitá-los de forma melhor, ensinando a fazer um plano de negócios, a criar e diversificar a sua forma de atuação, eles podem ter uma série de oportunidades que não vai estar restrita ao território em que eles estão. Eles vão estar conectados através da internet com uma janela de negócios muito ampla, né? É como, por exemplo, as nossas pequenas startups que nós estamos fomentando, que já desenvolvem softwares na área educacional, que já desenvolvem softwares na área de negócios mesmo, mas que precisam de uma melhoria. Esse é o objetivo do fomento. E é a primeira vez que o governo do estado do Acre, com o governador Tião Viana, que nós estamos fazendo isso, ou seja, financiando e ajudando as startups locais, que podem, de acordo com a sua capacidade criativa, competir com todas as outras, né? O SEBRAE mesmo já mandou algumas para São Paulo, tiveram alguns contatos, né, e viram que não pedem em nada, eles precisam de um auxílio. O próprio governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem um orçamento razoável para o fomento dessas empresas. No entanto, aqui na região norte, a gente percebe que há uma espécie de privilégio de estados como Amazonas, Pará, em relação a estados como Acre. O que é que dá para fazer do ponto de vista legal para equilibrar
esse fomento? Olha, nós temos discutido isso há 2 anos, né? Desde que começou a se pensar no plano estruturante para ciência e tecnologia na Amazônia, nós, em conjunto com o Estado de Rondônia e o Estado do Amapá, colocamos em pauta questões estruturantes, como, por exemplo, o Pacto Federativo, como, por exemplo, os benefícios oriundos da Zona Franca de Manaus, que todos nós ajudamos a subsidiar, todo o Brasil ajuda a subsidiar e acaba criando alguns desequilíbrios regionais. Também os critérios de fomento, que são muito mais, favorecem muito mais a esses estados de grande porte do que esses estados, criando um arco da exclusão, que vai do Tocantins, passa pelo Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Então, quando se fala dessa categoria Amazônia, se cria uma abstração que esconde a heterogeneidade da região. E isso acaba fazendo com que estados como os nossos, que têm um sistema estadual emergente de ciência e tecnologia, acabem perdendo recursos. É importante dizer que nós estamos repactuando isso. Depois de um processo intenso e conflituoso de debate, nós acordamos com o Conselho Nacional de Secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia e agora com o próprio MCTI, a substituição da Carta de Salvador que estipulava esse marco regulatório para o fomento de CTI na região. O ministro Campolina já se comprometeu, já afirmou nas palavras dele que a Carta de Salvador era um instrumento datado, portanto, tem que ser revisto. Prazo de validade, né? Prazo de validade que tem que ser revisto por um novo marco. Esse marco é a Carta de Porto Velho, que nós estamos fomentando, né? Como também já pediu a FINEP, que é uma agência forte no processo de fomento à inovação, que fizesse um plano para a estruturação dos sistemas estaduais. Esse foi o compromisso firmado no dia 18 agora, o que para nós, do Acre, para Rondônia, para Amapá, foi uma grande vitória e nós vamos colher os frutos disso nos próximos anos, eu tenho certeza. Uma outra questão que está relacionada ao desenvolvimento da economia digital é justamente o ensino profissionalizante na área de ciência e tecnologia, os cursos técnicos, os cursos de graduação, que também têm ganhado força aqui no Acre. Como é que o senhor vê essa inter-relação? Nós precisamos criar um ambiente de inovação, né? Uma das nossas preocupações não é só estabelecer os processos tradicionais. Esses processos estão sendo estabelecidos com qualidade e exigem, lógico, uma perenidade. Mas nós também precisamos fazer uma ligação entre esses dois mundos. O mundo da educação, da academia e o mundo empresarial, o mundo do mercado. Da ligação entre esses dois ambientes é que nós podemos ter um resultado econômico muito mais forte. A base produtiva precisa ser incrementada pelo conhecimento produzido pelas instituições de ciência e tecnologia, pelas instituições de ensino. Essa ligação ela pode ser feita através de vários modelos. Nós aqui estamos desenhando um modelo que levou, por exemplo, a cidade de Florianópolis a ter hoje como o segmento que mais contribui para a sua arrecadação a área de tecnologia. Você podia apostar que, por exemplo, Florianópolis, a maior arrecadação viria do turismo. Não é. Vem da tecnologia. Interessante, né? É interessante. Há 30 anos eles fizeram uma escolha e implementaram um método que fez com que, na verdade, uma grande gama de microempresas e pequenas empresas pudesse crescer. Nós tivemos o exemplo da Softplan, por exemplo, em Florianópolis, que fez com que o parque tecnológico deles crescesse, né? Nós aqui estamos pensando, obviamente, estamos projetando algo para 20 anos, porque é a nossa obrigação, mas no curto e médio prazo, nós estamos pensando num sistema de incubação que possibilite a esses empreendedores o contato com as universidades e com as instituições de ciência e tecnologia, possibilitando assim agregar valor e diversificar e intensificar a sua produção no âmbito da tecnologia. E para a gente encerrar, secretário, a gente sabe que o governo atual está chegando ao final dessa gestão. Como é que a secretaria está se planejando para 2015, exatamente para que haja essa continuidade dos projetos? Olha, o governador Tião Viana, ele tem compromisso com as novas gerações, né? Tem um norte, que até é um norte de Keynes, que foi um economista britânico que ajudou o planeta a sair da recessão na década de 20, que diz que o Estado ele não tem que fazer aquilo que os indivíduos fazem, né? Que o Estado não tem que fazer melhor ou pior aquilo que já está sendo feito. O Estado tem que fazer aquilo que de forma alguma seria feito.
assumindo os riscos e democratizando os resultados dos novos empreendimentos. Um Estado empreendedor. A perspectiva de todo o sistema estadual de ciência e tecnologia que o governador tem pensado é justamente nesse sentido. Nós temos que atuar em segmentos que possibilitem a diversificação e a intensificação da economia do Estado do Acre, gerando uma cadeia produtiva que remunere mais e que democratize mais resultados. É essa a perspectiva. Então, nesse sentido, nós precisamos do quê? Nós precisamos intensificar nossas estruturas de inovação, criar ambientes como esse do Startup Weekend, mas do fomento às startups, que é só um exemplo, que possam fazer com que os jovens empreendedores do Estado possam assumir uma característica de mais protagonismo na economia local. Pois é, e esse final de semana acontece aqui em Rio Branco o Startup Weekend Rio Branco, né, que é um evento que já foi bastante divulgado, que o secretário também vai estar participando, né, secretário? Isso foi um trabalho em conjunto com o Sebrae, é um evento de 54 horas que é muito interessante. Acho que a juventude mesmo, nós já estamos com as inscrições encerradas. Inclusive o Startup Weekend Rio Branco foi a que primeiro lotou, nós conseguimos mais um lote, era para termos apenas 120 participantes, conseguimos ampliar para 136, e a metodologia não permite que seja mais, né, porque é um conjunto de empreendedores que cuida desse processo, né, e ali, dentro daquele ambiente, vocês vão poder ver como é que uma startup pode ser formada, né, com uma equipe multidisciplinar, não só de pessoas ligadas à TI, mas também de pessoas ligadas à administração, a designer, à arquitetura, à farmácia, à química, enfim, que podem ter ideias. Essas ideias, elas, na verdade, vão ser testadas por um conjunto de mentores, né? Quem são os mentores? Nós temos aqui hoje, por exemplo, no Estado, o João Kepler, que é, na verdade, diretor de um fundo de investimento que vai poder avaliar, olha, essa tua ideia é boa, a gente pode investir nela e podemos criar a partir dali uma empresa. Queremos isso. É a mesma metodologia que, por exemplo, criou o EasyTaxi. Você que já deve ter ido para as grandes cidades aí do sul do país. Aquele aplicativo, né? Exatamente, que hoje já está saindo do país, inclusive. O EasyTaxi surgiu numa Startup Weekend. Né? Que legal. E a gente torce para que aqui no Acre também aconteçam essas boas iniciativas. Agradecendo aqui a presença do secretário Marcelo Minghelli, de Ciência e Tecnologia. Você que nos acompanha, aguarde um instante, a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais.